Não vou falar aqui de literatura, livros que você quer ler por lazer. Vou falar aqui de conteúdos que você precisa compreender para colocar em prática no seu trabalho ou nos seus estudos. E mesmo que você tenha tempo de ler de cabo a rabo o livro-texto do curso que você está fazendo ou o relatório da empresa onde você trabalha, vale a pena aprender a ler estrategicamente. Ler estrategicamente vai permitir que você entenda como se preparar para ler, aprenda a ter uma visão geral do conteúdo antes mesmo de começar a ler, encontre os trechos mais importantes e concentre sua atenção nas principais ideias do texto. Esse vídeo é para você, que tem tempo limitado para dedicar às suas leituras, mas nem por isso quer deixar de extrair as principais ideias e conceitos dos materiais que chegarem às suas mãos. Assim, eu quero dar 6 dicas para você de como, na prática, extrair mais do que ler, gastando menos tempo do que você normalmente gasta. Essas dicas estão divididas em 2 blocos. No bloco 1, as dicas 1, 2 e 3 vão ajudar você a incorporar o hábito da leitura no seu dia a dia. E no bloco 2, as dicas 4, 5 e 6 vão ajudar você a aprender a extrair mais do que estiver lendo em muito menos tempo. A dica 1 é leia frequentemente, mas só faz sentido investir na sua capacidade de leitura se fizer sentido para você. Se houver algum jeito mais rápido ou mais fácil de você adquirir o conhecimento que você precisa, siga o caminho de menor resistência. Mas, se o que você precisa para passar no seu curso ou crescer na empresa está na forma escrita, então você precisa ler frequentemente. Quanto menos você pratica, mais preguiça dá de praticar. Mas o contrário também é verdade. Quanto mais você lê, menos difícil ler parece. Ler frequentemente vai obrigar a você a abrir um espaço na sua agenda para ler. Talvez você tenha que deixar de fazer alguma coisa que gosta para ler. Você vai ter que assumir um compromisso pessoal de ler frequentemente. Ler frequentemente abre espaço para a dica 2, ler no lugar e na hora certa. Ler é uma habilidade que, como qualquer outra que vale a pena, requer tempo e esforço. Mas não é porque você se comprometeu a ler frequentemente que isso vai realmente acontecer de forma produtiva. Só porque você reservou um horário, não quer dizer que você vai usar estrategicamente esse momento. Por exemplo, alguns amigos que tenho dizem que não conseguem adquirir o hábito da meditação. Dizem que gostariam de sentir os benefícios que a meditação traz, mas que acabam sempre dormindo. Quando eu pergunto onde elas meditam, elas me respondem na cama. Quando eu me pergunto quando elas meditam, elas me respondem um pouco antes de dormir. Quando eu pergunto sobre o ambiente onde elas meditam, elas me respondem no quarto de luzes apagadas. O problema não é a meditação. O problema é que elas não preparam um ambiente apropriado para meditar. Muita gente não tira o máximo de suas leituras porque escolhe lugar e hora inapropriados. O sofá da sala, na hora do jantar, talvez não seja o melhor horário para você se dedicar a alguma coisa que precise de sua atenção. Leia mais, mas leia estrategicamente. Escolha com sabedoria onde, como e quando você vai ler. A dica 3 tem a ver com ler conteúdo desafiador. Ela vai dar o que você precisa para fechar com chave de ouro o bloco 1. Vocabulário e fluência. Ler um texto que está cheio de palavras que você não conhece deixa a sua leitura mais lenta. Se você tem um bom vocabulário, você lê mais rápido. Você tem uma boa fluência de leitura. Essa história pode ajudar a entender o que quero dizer. Havia esse certificado de inglês que eu queria muito fazer, mas era muito difícil. Tanto que eu fiz um curso preparatório para ele. A parte mais difícil do curso eram as redações. E por mais que eu me esforçasse, eu nunca conseguia tirar mais que C. Quando eu perguntei ao professor o que estava acontecendo, ele me disse que eu escrevia bem, mas eu escrevia sempre sobre os mesmos assuntos, geralmente cinema ou literatura. E ele me disse que se eu escrevesse tão bem sobre um assunto diferente, ele me daria o A. Eu perguntei para ele que assunto ele sugeria que eu escrevesse. E ele disse, fale sobre neurociência. E na hora eu achei bobagem, eu achei que não haveria dificuldade de eu falar de um assunto diferente se eu vinha falando de outros assuntos bem, segundo ele. Porém, quando eu comecei a escrever, eu percebi o que ele queria dizer. Quando eu tentava colocar ideias no papel, eu percebia que eu não tinha o vocabulário necessário. Em uma semana que eu preparei essa redação nova, eu aprendi dezenas de palavras novas que eu nunca teria aprendido se eu tivesse usado as palavras que eu já tinha no meu vocabulário. Por causa disso, minhas redações melhoraram suas notas. Mas eu comecei a poder ler mais materiais com mais facilidade porque meu vocabulário aumentou significativamente. O meu vocabulário melhorando, melhorou minha fluência. Assim, tente ampliar os tipos de leituras que você faz. Aumente seu vocabulário e sua fluência vai agradecer. Com essas 3 dicas, fechamos o bloco 1, que vai ajudar a trazer o hábito da leitura para o seu dia a dia de forma produtiva. Assim, podemos entrar no bloco 2, que vai ajudar você a extrair o que realmente importa dos materiais que você lê. A dica 4 é praticar a pré-leitura. Pré-leitura é a estratégia de você folhear um material que você vai ler e observar o que chama a sua atenção, sem realmente começar a ler nada. Consulte os capítulos do sumário, veja os tópicos de um determinado capítulo, veja se há palavras sublinhadas em negrito, notas de rodapé, veja no final do capítulo se há algum tipo de glossário ou exercícios.
Quando você faz isso, você essencialmente está preparando o seu cérebro para prestar atenção naquelas informações que são realmente importantes para a compreensão do conteúdo. E isso te dá as ferramentas que você precisa para pôr em prática a dica 5. E isso vai parecer contraintuitivo, provavelmente vai contra o que ensinaram você a fazer. A dica 5 é leia por alto. Passe uma vista. Não leia do começo até o fim. Vá olhando parágrafo por parágrafo, sem o compromisso de ler até o final. Você está procurando os parágrafos mais importantes, aqueles parágrafos específicos que discutem conceitos e ideias que valem realmente a pena você entender. Quando você encontrar esses parágrafos importantes, você pode parar para ler com atenção e entender. Para os demais, passar a vista é o suficiente e você vai saber separar o que vale a pena parar para ler por causa das dicas anteriores. É verdade que ler por alto é um tipo de leitura que baixa sua compreensão, mas você precisa ter em mente que há muitos detalhes nesse tipo de material que não são necessários para que você possa entender o assunto. Ler por alto permite que você navegue por uma enormidade de material e mesmo assim consiga extrair a ideia central do conteúdo, sem se preocupar com detalhes que no final de contas não fazem muita diferença. E a última dica é uma dica bônus. A dica 6 é usar a técnica do sanduíche. Essencialmente, a técnica do sanduíche sugere que quando você estiver vendo um parágrafo, veja a primeira e a última sentença desse parágrafo. Isso vai lhe dar uma ideia do que se trata e vai ajudar você a decidir se vale a pena lê-lo todo ou passar para o próximo. Tenha em mente que você não precisa ler tudo o que está escrito para entender tudo o que foi dito, se você souber ler estrategicamente. E talvez o mais importante é lembrar que armazenar tudo que você lê na memória pode ser útil para fazer uma prova, mas esse tipo de conhecimento você esquece rapidamente. Entender os conceitos de um assunto é algo que dura mais tempo. Essas 6 dicas são uma estratégia poderosa para você aproveitar melhor o tempo que dedica às suas leituras. E você, tem alguma estratégia diferente para ler melhor? Compartilhe nos comentários. Não deixe de ativar a notificação para receber avisos de novos conteúdos. E como sempre, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.